Olá, benditos! Hoje nós vamos falar sobre dois profetas que Deus usou para animar o povo durante um momento de profundo desânimo, mas que tiveram um ótimo resultado. Quer saber como foi? Então, vem comigo! Os profetas Ageu e Zacarias apareceram em um momento de profundo desânimo e também de um certo desleixo do povo judeu, que estava concentrado na construção das suas próprias casas, deixando de lado a casa do Senhor. As palavras desses profetas estão registradas nos livros do Antigo Testamento que levam seus nomes, livro de Ageu e livro de Zacarias. As profecias de Ageu, mais especificamente, declaravam que o povo estava em perigo, porque tinha perdido o foco da sua atividade principal, que era a reconstrução do templo. Note que nesse ponto da história, nós voltamos lá onde o templo ainda não tinha sido construído. Ok? A história vai e vem e isso é normal nos registros bíblicos. Já a profecia de Zacarias foi mais direcionada à condição espiritual do povo. Seu nome, Zacarias, significa o Senhor se lembra. Era um nome bem apropriado para um profeta que estava vivendo um período de restauração da sua nação. Zacarias era de linhagem sacerdotal e foi chamado para encorajar e mobilizar o povo de Deus para a realização de uma tarefa que eles haviam começado, mas perderam o ânimo para concluí-la devido a tanta oposição. Zacarias falou ao povo sobre o cuidado de Deus por ele, mantendo a esperança da vinda do Messias em suas mentes. Os dois primeiros versículos deste capítulo mostram o trabalho profético em conjunto com a ação renovada. O ministério desses profetas foi eficaz e ajudou o povo a reordenar adequadamente suas prioridades e retomar o trabalho da reconstrução do templo. Dário, o rei da Pérsia, que substituiu Ciro, subiu ao trono em uma época de muitos conflitos e lutas. Por isso, os judeus em Jerusalém recomeçaram seu trabalho sem receber nenhuma permissão dele e fizeram isso quando Dário ainda estava muito ocupado lutando pelo seu trono. Na época, Tatenai assumiu a posição de governador da região da província, que incluía a Judéia. Ele, junto com Setar-Bozenai e seus companheiros, foram até Zorobabel e os outros judeus, querendo saber quem tinha dado ordem para fazer aquele trabalho de reconstrução e quem eram os responsáveis. Já fazia tanto tempo que o trabalho estava parado que Tatenai não tinha conhecimento do decreto do rei Ciro, que dava permissão aos judeus para fazer aquele trabalho. Eles até se mostraram muito mais razoáveis do que os samaritanos, que no passado haviam feito uma forte oposição àquela obra que acabou embargada por 15 anos. A preocupação de Tatenai não era sem motivo, era responsabilidade dele proteger os interesses do rei Dário e do império, além de providenciar para que a paz e a segurança fossem mantidas na região governada por ele. Por isso, eles estavam interessados na autorização correta daquela obra relevante que estava sendo feita ali na sua jurisdição. Eles não interferiram no andamento do trabalho. Isso nos mostra que nem todos os que se opõem à obra de Deus fazem isso por maldade premeditada. Alguns o fazem simplesmente porque estão no cumprimento do seu dever. Por exemplo, quando as autoridades exigem, cobram e até multam igrejas para que tenham uma saída de emergência, extintores de incêndio, certificado de segurança dos bombeiros ou algum outro tipo de documento que autorize o seu funcionamento, elas, as autoridades, estão apenas cumprindo o seu dever e devem ser obedecidas. Em vez de pensar que o governador Tatenai e seus companheiros estavam querendo lhes causar problemas, os judeus simplesmente responderam às suas perguntas de modo respeitoso. Afinal, não tinham o que esconder. Os olhos do Senhor estavam sobre eles e os protegia. O trabalho que havia sido retomado por causa das mensagens dos profetas de Deus não teve que parar novamente. Enquanto isso, Tatenai comunicou-se com o rei a fim de receber instruções sobre o que deveria fazer naquele caso.
Como um bom administrador, Tatenai não apenas enviou uma carta a Dário, mas também preservou uma cópia que chegou aos registros de Esdras, por isso ela está registrada na Bíblia. Nessa carta, Tatenai parece recontar ao rei Dário a situação que ele presenciou de forma justa a partir da sua perspectiva. Ele se mostrou um homem moderado que agiu com muita prudência e cautela e sem nenhum tipo de preconceito. Ele pediu ao rei Dário que pesquisasse o assunto nos arquivos reais, na Babilônia, para determinar se a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém haviam sido realmente permitidas. E a resposta do rei Dário você confere comigo amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!